Amigas e amigos, chama a atenção o destaque que a mídia vem dando para as acusações e os procedimentos do Sérgio Moro em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você se inscrever, para você curtir, comentar, enfim, ajudar a divulgar o Outro Lado da Notícia. Como eu comentei no vídeo passado, também tem o problema aí das inscrições no canal. Tem muita gente inscrita, mais de 32.500 pessoas, e que certamente grande parte não está recebendo as notificações. Evidentemente que tem as combinações de distribuição pelo YouTube, mas tem também a questão da atualização do aplicativo do YouTube e também o famoso sininho que alerta as pessoas que aqui tem um novo comentário, um novo vídeo. Então sempre peço para olhar lá no sininho, ver se está ativado, e também pedir para vocês compartilhar, chamar as pessoas para vir para cá, ajudar, enfim, a divulgar o Outro Lado da Notícia. Muito importante nesse embate, nesse enfrentamento que está ocorrendo. Tem muita concorrência na internet, sobretudo nesses tempos de quarentena da Covid-19, e evidente que o que se sobressai é o conteúdo das informações. E nesse sentido, é muito importante a participação, a colaboração da comunidade. Aqui eu chamo de comunidade há muito tempo, que eu falo que é a comunidade do Outro Lado da Notícia. E também tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook, tem também o site outroladanoticia.com.br. Mas a questão é que toda essa movimentação do Sérgio Moro, da mídia, tem um sentido político, tem um projeto de poder em curso. Eu, sinceramente, não embarco nessa de fazer qualquer tipo de elogio à conduta do Sérgio Moro. Ele é um criminoso, é um mafioso perigoso de costas largas. Ele não tem nenhum compromisso com a Constituição, com a democracia, com o país, com o povo. É um sujeito frio, calculista, né? É o típico do criminoso, mesmo criminoso político. O sujeito que não tem escrúpulos e vai fazendo tudo que lhe vier à cabeça. Evidentemente que ele procura se articular, né? Eu sempre chamo a atenção para a sua vida pregressa. Eu já disse aqui recentemente que a crônica da Operação Lava Jato está registrada nesse canal muito antes de se falar em The Intercept Brasil. Tudo que o The Intercept Brasil, a Vaza Jato, revelou está aqui neste ou outro lado da notícia. Se houvesse recursos e tempos, daria sim para fazer o cotidiano, a crônica cotidiana da Operação Lava Jato a partir dos comentários que eu tenho feito aqui. E mais uma vez ele se articula, ele vai se formando como um polo importante, alternativo da extrema-direita à derrocada do Jair Bolsonaro, criminoso, genocida, com essas políticas, com essas atitudes dele aí, sobretudo após a chegada da pandemia do coronavírus no Brasil. Quer dizer, além da sua pregação sistemática contra o isolamento social, que é a única forma eficiente de conter a propagação do coronavírus, instando e forçando o povo a se lançar ao perigo, a entrar numa espécie de roleta russa, obrigando essas pessoas, como ele disse, entre aspas, a buscar o pão de cada dia, quando temos aqui riquezas suficientes que poderiam ser distribuídas pelo Estado para garantir a sobrevivência dessas pessoas sem que elas se expusessem à morte. Esta é a realidade, a morte. As pessoas que estão circulando por aí de maneira irresponsável também, evidentemente, que influenciadas pela conduta do presidente da República, estão expostas à morte, estão espalhando a morte, o que é pior. As pessoas que têm contatos umas com as outras estão, sim, não sei até onde elas têm consciência disso, mas estão se expondo à morte. E o responsável principal por essa exposição à morte chama-se Jair Bolsonaro. É um criminoso, um genocida. A lógica dele é a lógica de preservação das estruturas desse modelo econômico neoliberal,
ultraliberal, neocolonial, que obriga as pessoas a ir atrás de renda para sobreviver, porque agora que o Estado deveria estar em ação para ajudar essas pessoas, simplesmente o Estado se recolhe às suas premissas de administrar uma política econômica voltada para o rentismo. O que o Paulo Guedes disse recentemente nas declarações, quando o presidente da República foi lá, depois da crise do Sérgio Moro, da saída do Sérgio Moro, você fica e você responde pela economia, você continua sendo, não falou Posto Ipiranga, porque o Posto Ipiranga já pegou fogo. Você fica aí como todo poderoso, czar, é o czar da economia, como se dizia na época da ditadura militar, se falava isso. Porque a economia tinha poderes, superpoderes, os ministros ligados à área econômica. Agora é a mesma coisa. Ditatorial, sem mediação, não tem debate econômico, nem na mídia tem, que aliás a mídia defende e apoia essa política do Paulo Guedes. Vejam como a vida é contraditória. Atacam o Bolsonaro por ser um translocado, mas defendem a política econômica do Paulo Guedes. Isso significa o seguinte: não vou mexer no teto, o teto que protege, o teto que protege das tempestades. Quais tempestades, senhor ministro? A tempestade está aí na rua, pegando o povo, matando o povo. O teto é isso aí, a emenda constitucional 95 que eu falo aqui desde a lógica do golpe, o programa do golpe, como eles rasgaram o programa eleito em 2014, jogaram os votos dos brasileiros, da maioria dos brasileiros que votaram, no lixo para adotar esse programa, que arrocha saúde, arrocha educação, arrocha políticas públicas, arrocha investimentos em infraestrutura. Para quê? Para garantir o sagrado, o sacrossanto dinheiro que gira os títulos públicos, o rentismo, o parasitismo, o Wall Street, o lobão de Wall Street. Globo está metida nisso. Sérgio Moro está metido nisso. Não caiamos na bobagem de achar que o Sérgio Moro está defendendo o Brasil, os brasileiros, contra o Wall Street, contra o lobão, contra a Globo. Aliás, a Globo adotou ele de uma maneira vergonhosa agora, né? Nessa contenda aí com o Bolsonaro. Quer dizer, a Lava Jato é cria da Globo, sempre falei isso aqui. Mas eles ficavam com uma certa ambiguidade ao tratar o Sérgio Moro dentro da corrupção. Né? Quer dizer, ali, quando eles institucionalizaram a corrupção com a chegada das facções criminosas no poder, a milícia do Bolsonaro, a facção criminosa da Lava Jato e a facção lá do Lobão. Quem não assistiu o Lobo de Wall Street, assista, vocês vão ver lá o Paulo Guedes. Aqui a depravação, depravada. É uma figura depravada. Está lá. E o Sérgio Moro é isso, né? Agora está falando, o Lula falou isso, eu acho. Que o Bolsonaro é cria da Lava Jato, do Sérgio Moro. Mais gente vem falando isso. Agora, eu criei aqui alguns bordões, né? Um deles era esse. Não falei. Falei. Esta Lava Jato vai levar o país à bancarrota, à derrocada. Vai levar o país à desgraça social, à destruição da democracia, da civilização. Essa gente não é civilizada, essa gente é criminosa. E ele vai lá depor contra o Bolsonaro, sim, mas e quem vai depor contra ele? Contra o Sérgio Moro. Diz o ditado, né? Quer dizer, na briga dos dois a gente torce pela briga, né? Isso. Nesse caso não dá nem para torcer pela briga. Ou a facção do Bolsonaro está completamente desmoralizada. Quem ainda defende essa milícia criminosa é porque ou é muita burrice, ignorância, para não usar aqui. Espero que o YouTube não é isso que o YouTube corta, né? É muita ignorância, ou a pessoa está se beneficiando de alguma coisa, né? A gente pega, por exemplo, que ele chama de o velho da van, um exemplo, aquela cara dele de um rato branco, né? Ali e tal, fazendo aqueles papelões que ele faz, aquelas performances ridículas que ele faz. Quer dizer, certamente há benesses, há interesses envolvidos nisso, e ele, a partir disso ele começa a fazer também lavagem cerebral, coação,
né, coagindo os seus seguidores, os seus funcionários, sobretudo os seus trabalhadores. É um ladrão, é um ladrão. É isso, reza de joelhos para as benesses que vêm do poder. E outros tantos por aí. Né? E o Sérgio Moro faz o quê? O Sérgio Moro tem muito mais estrutura, tem muito mais costas largas. Tem um projeto. Eu sempre digo, não são as pessoas. Ele se prestou a fazer esse papel porque ele vem lá. A história que eu falei aqui, a Lava Jato existe antes da Lava Jato. Entrevistei o senador Roberto Requião aqui recentemente, estava dizendo isso para ele. Quem é do Paraná sabe. Eu falo do caso de Maringá, o caso do consórcio Garibaldi, etc. Banestado. O Banestado, a chamada Operação Banestado, é a cara da Lava Jato. É só olhar para o... Eu recuperei a história, está lá no meu site, outroladonoticia.com.br. Vou ver se eu deixo o link aqui. Recuperei a história recentemente, para ficar registrado. A Lava Jato é aquilo lá, é corrupção, é doleiro, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, destruição das empresas nacionais, dos empregos, das cadeias produtivas, nos interesses. Quem está interessado nisso, senão os grandes monopólios internacionais, sediados sobretudo nos Estados Unidos? A Petrobras, comentei também recentemente aqui, um caso de um artigo, de uma publicação ligada ao Wall Street nos Estados Unidos, falando do Paulo Guedes. Saiu na Folha de São Paulo, eu comentei aqui neste canal. Isso entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018. Que eles tentaram, o Wall Street, ele diz isso explicitamente. O Wall Street tentou alavancar a candidatura do Geraldo Alckmin e não conseguiu. Porque no processo da marcha dos cachorros loucos para o golpe do impeachment de 2016, quem cresceu foi o bolsonarismo. Colou na Lava Jato e cresceu. Ao contrário do Alckmin, que virou alvo também da Lava Jato na história do PSDB, né, da criminalização da política. Alvo, entre aspas. Né, atacaram, mas não foram atrás das evidências de corrupção, contas do José Serra, contas... Não sei, mas o esquema do Azeredo. O mensalão é PSDB, não é PT. PT. Também já comentei muito isso aqui, a crônica que eu disse aqui, do dia a dia dessa história toda. Quem cresceu? Bolsonarismo, colou no lavajatismo. Depois chegou a facção, o Lobão de Wall Street, o depravado, juntou ali, criou essa tríade. E se degradou com os rompantes e a tentativa do Bolsonaro de usurpar essa tríade e trazer para ele. Quando ele deu superpoderes para o Guedes, eu já perdi um, agora vou perder a outra sustentação, então fica aí, Guedes, você tem todos os poderes. Acho que foi o Merval Pereira que escreveu, foi o Merval Pereira, não me lembro agora, que comentei aqui, que o Guedes herdou a carta branca do Moro. Olha aí. Agora, o Guedes é também Moro. Está tudo nas costas dele, levar isso adiante. E o Moro diz o seguinte, com essa turma aí vocês não vão para lugar nenhum. Eu sou o rei da cocada preta aqui, eu toco esse negócio, deixa comigo. Esses ataques que o Moro faz ao Bolsonaro não é no sentido de moralizar, de criar mecanismos, medidas para defender o país, o povo, não tem absolutamente nada disso. Esse é o Sérgio Moro. Esse é o Bolsonaro, esse é o Paulo Guedes, esse é o sistema de poder que tomou conta do país a partir do momento em que a Globo pôs a marcha dos cachorros loucos em movimento. Quer dizer, não é a Globo tem muito poder, a Globo pode muita coisa, mas não pode tudo. Quem pode tudo? O Wall Street, o Pentágono, a Casa Branca, o Departamento de Estado norte-americano, os grandes monopólios internacionais. Moro é tudo isso aí. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar o Outro Lado da Notícia. Para você, também tem o Spotify lá, o podcast no Spotify. Reforço aqui o pedido para você ajudar a divulgar o Outro Lado da Notícia. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.